Oi, gente. Eu tenho muito a falar sobre o que Bolsonaro disse em uma recente entrevista, confirmando tudo que é de pior desse governo, desde a defesa de doutrinação ideológica, sim, que tanto acusa os outros, não é? Assim como o que ele fala sobre educação e o que o governo faz em relação à educação. Temos muito a falar sobre isso. Vamos ouvir as falas de Bolsonaro e depois tecer uma série de comentários. Vamos ouvir. Neutra, não sei de que. Não tem mais. Presidente, quando a história, né, de Hitler, a gente via muito a questão que ele começou com as crianças. Sim. No caso aí, só acha que o nosso Ministério da Educação já poderia estar também fazendo um trabalho com as crianças para a gente voltar a retomar, né, a consciência, a conscientização? Você não consegue, é um transatlântico. Tem ministério que é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de pau. Eu gostaria de imediatamente botar educação moral e cívica, um montão de coisa lá, né? Coisas boas. Eu ouvi outro dia, tive o saco de ouvir uns 10 minutos, duas mulheres, podia ser dois homens também, né? Ela não sabe nada, não sabe o que é poder executivo. Daí ela fala, não existe deputado municipal, já não sei o quê. Essas coisas absurdas. Mas isso daí não é essa pessoa apenas, não, é comum. Tem vários. A linguagem neutra, não sei de que. É engraçado, né, Bolsonaro? Tem muita ignorância na nossa população, mas qual foi a área que o governo mais cortou recursos? A educação é a área mais atingida pelos cortes orçamentários de Bolsonaro. Senadores criticam 4,2 bi do orçamento da educação. A educação sofre o maior corte em orçamento anual sancionado por Bolsonaro. Enfim, ele reclamar no final do vídeo sobre a falta de educação e falta de conhecimento da população, quando o próprio governo dele é o governo que corta os recursos da educação como nunca antes foram cortados, é realmente uma ironia doce demais para a gente não apreciar. Agora, a primeira parte que todo mundo está focando é quando ele está normalizando o fascismo, né? Quando ele está normalizando o, o, o regime, a doutrinação ideológica feita na Alemanha, não é? Eu nem posso usar a palavra que começa com na e termina com ismo, porque aqui no YouTube, quando a gente usa essa palavra, para vocês verem como é grave, às vezes eles limitam a distribuição do nosso vídeo, né? Tem que tomar cuidado com certas palavras. Mas é interessante que Bolsonaro normalize isso, porque a gente já, na verdade, já tinha evidências muito grandes dessa normalização, desde o Roberto Alvim, com seu discurso à la Goebbels, entre outros. E essa atitude que o bolsonarismo tem de acusar os outros de doutrinação ideológica, esse vídeo é extremamente útil para perceber que eles têm total interesse, o Bolsonaro admitiu aí, que teria total interesse em doutrinação ideológica. E o que é o Bolsonaro querer retirar dos livros de história que o que aconteceu em 1964 foi um golpe civil-militar e colocar lá que o que aconteceu foi uma revolução, se não doutrinação ideológica. O que incomoda o bolsonarismo no ensino da teoria da evolução, no ensino da história como disciplina científica, é fundamentalmente que as evidências acumuladas dentro do conhecimento científico entram em contradição com a sua ideologia, com a ideologia que eles defendem. E, portanto, eles querem impor e fazer uma doutrinação ideológica que permita que as crianças tenham lavagem cerebral e pensem como eles. E é por isso tamanha oposição ao Enem, por isso tentar modificar provas, por isso tentar modificar a base comum curricular, por isso fazer esses ataques. É fundamentalmente porque eles estão engajados em uma guerra cultural. Porque eles querem fazer a lavagem cerebral das crianças. E por isso que eles acusam os outros de fazer. É muito interessante isso, né? A disputa que acontece dentro desse espaço e como eles estão fazendo isso. Alguns poderiam pensar, mas André, seria possível um ensino neutro, imparcial? Não. Neutro, imparcial não é possível. Mas é possível um ensino objetivo. É possível um ensino científico. Científico é diferente de ser neutro. O ensino que tem como base a ciência, ele tem como base as evidências.
Por exemplo, por que devemos ensinar teoria da evolução nas escolas? É porque André gosta? É porque os professores de biologia acham a teoria da evolução bonitinha? Não. É porque desde o século XIX, especialmente no século XX, evidências científicas, inclusive e especialmente na genética, tornaram a teoria da evolução um dos fatos científicos mais consolidados de toda a ciência. A teoria da evolução, ela foi comprovada por evidências científicas durante o século XX, especialmente por evidências da genética. Vamos levar para o meu tema, a história. Devemos ensinar nas escolas que o que aconteceu em 1964 foi um golpe civil-militar simplesmente porque a gente não gosta dos militares? Ou que a gente queira criticar aquele regime? Temos que contar que aconteceu no regime militar censura, violência, presos políticos, simplesmente por uma questão de oposição ao regime? Não. É por um compromisso com a verdade, é um compromisso com a realidade. Censura existiu. Jornais foram censurados. Pessoas foram presas pelas suas opiniões. Tivemos presos políticos no Brasil. Pessoas foram torturadas. Isso é a realidade. A ciência, a pesquisa histórica, demonstrou que isso aconteceu. E é por isso, por ter acontecido, que precisa ser relatado, que precisa estar nas salas de aula. O conceito em ciência política de golpe de Estado, ele é uma tomada do poder por frações de classe sem a participação do povo. Portanto, sem a participação ativa do povo na tomada do poder. E foi isso que aconteceu em 1964. Por isso, caracterizar o que aconteceu em 1964 como revolução é uma mentira. Se trata de uma corrupção conceitual. Se trata de esvaziar o conceito de significado. Significa atacar a ciência política, significa atacar a história, significa destruir essas dimensões conceituais para impor uma doutrinação ideológica. E Bolsonaro, nessa fala, admite claramente que ele gostaria muito de realizar uma doutrinação ideológica. Quando ele é colocado a ideia de uma doutrinação ideológica fascistoide, fascista, ele diz, pô, gostaria de fazer, mas não dá. Não é tão fácil fazer. Os bolsonaristas vão dizer que ele gostaria de uma doutrinação de outro conteúdo. Mas o fato dele não ter reagido negativamente a essa proposição e a ideia de que o que estava acontecendo na Alemanha naquela época era conscientização e não lavagem cerebral ideológica do pior tipo que você possa imaginar, diz muito sobre quem é Bolsonaro e sobre o seu caráter, ou melhor, a falta dele. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. A disputa pelo futuro da humanidade passa por se nós seremos uma sociedade que vai celebrar o conhecimento científico ou se vamos abraçar o negacionismo. Eu estou do lado da ciência. E vocês? E se vocês estiverem como eu, compartilhem esse vídeo, dêem um like e quem sabe se tornem membro do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina e aqui é a Nova Máquina do Tempo. Tchau, tchau, gente.